Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui com a gente nesse vídeo no canal do Pastor José Gonçalves. Eu sou Glaucia Rocha, sempre estou aqui com vocês nesse quadro chamado Entre Elas e hoje tem uma novidade maravilhosa para vocês, porque hoje eu não estou sozinha, estou aqui com duas amigas preciosas e elas agora vão se apresentar para vocês. Olá meninas, tudo bem? Aqui é a pastora Rose. É um prazer muito grande, poder fazer parte, desse Entre Elas, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Eu sou a Cristiane Correia, conselheira desse maravilhoso ministério, e estou aqui nesse quadro maravilhoso que é o Entre Elas. Pois é, e a proposta aqui é um bate-papo, uma conversa entre amigas, nós daqui e você daí, para discutirmos informações, situações do seu dia a dia e de alguma forma nós ajudarmos você a ser melhor naquilo que você está fazendo na sua casa, na sua vida familiar, ministerial, no seu trabalho, não importa. E o assunto hoje aqui é perfil comportamental. Você sabe qual é o seu perfil comportamental? Você é do tipo que se esquenta rápido ou daquela que pensa muito antes de tomar uma decisão? Daquela que fala manso ou a mais agitada? Qual é o tipo de temperamento que você tem? E do seu filho, você sabe? Do seu marido? Pois é, sobre isso que nós vamos conversar aqui um pouquinho e eu queria que a doutora Cris, nossa psicóloga aqui de plantão, falasse pra gente um pouquinho sobre essas diferenças e nuances dos perfis comportamentais. Eu costumo dizer que comportamento é algo que é único, pessoal, trazendo para a nossa esfera espiritual como cristã. É o objetivo maior de nós aprendermos a lidar com as diferenças. Quando você fala de cada perfil, no público cristão, a maioria conhece sobre sanguíneo, fleumático, colérico, e todos eles têm um objetivo comum. Eu acredito que é nos ensinar a ser melhores. Só que é muito comum as pessoas utilizarem isso, rotulando umas às outras. E o que causa quando a gente rotula? A gente se distancia. Então, o que é para favorecer a nós, mulheres, crescer no nosso casamento, com filhos, com seu cônjuge, muitas vezes causa distanciamento. Por quê? Porque você não foca nas qualidades do temperamento. E eu acredito, que nós aqui como mulheres vemos isso constantemente. Cris, qual é o seu temperamento? Ai, gente, será que vocês vão ver pelas minhas unhas, pelo meu anel? Então, um dos desafios maior na minha caminhada, eu vou falar um pouco a meu respeito, que eu comecei uma vez com o pastor José Gonçalves, ele citou a Joyce Meyer. E eu, conhecendo aquela mulher nas ministrações que ela fazia, eu me identifiquei muito. Só que, diante da igreja, eu aprendi que mulher tinha que ser muito comedida, tinha que falar manso. E eu me via totalmente descaracterizada dentro desse ambiente. E eu me sentia realmente afastada daquilo. Eu falava, eu não sou essa mulher que Deus deixou, queria que eu fosse. Isso me causava tristeza. E quando eu fui buscar entender, ela disse que um dos momentos da vida dela, ela tentou ser diferente. E ela disse que quanto mais ela tentava, ela disse que ela orava, chorava, e ela disse que ali o Senhor fala para ela, eu te criei com um propósito. É por isso que você é assim. Eu tenho um objetivo na sua vida. Ali foi a chave que virou. E ali eu quis realmente saber o que era meu temperamento, de que maneira eu poderia realmente aprender mais sobre mim mesmo, para eu poder me relacionar melhor com os outros. Então, quem fala muito geralmente é o sanguíneo. Ou o comunicativo, isso, o influente também. O influente, comunicador. Mas eu achei interessante demais a tua fala, Cris, quando você coloca sobre a cobrança que o meio, e normalmente a igreja, nos faz acerca de um padrão comportamental. E eu queria aqui puxar um pouquinho agora, trazer uma outra vertente aqui para esse assunto, que é perguntar para a pastora Rose, primeiro o seu temperamento, e como é que você lida com essa cobrança, que o meio sempre faz acerca das mulheres. Eu acho que o meu temperamento é fleumático, Então, assim, é isso que eu ia falar. Eu já fui totalmente ao contrário. Eu sempre fui cobrada por não falar, Não que eu seja uma pessoa totalmente calada, não. Eu me comunico, mas eu gosto de me comunicar com as pessoas mais próximas, pessoas que eu tenho mais liberdade e tal, Gosto muito de aconselhamento. No aconselhamento eu me sinto à vontade, mas falar em público, falar perante as câmeras, para mim isso
é um desafio, né? Então, cada vez que eu faço, tenha certeza que é bem complicado. Eu antes tenho que me preparar muito e tal, mas eu fui muito cobrada. Mas assim, só que por outro lado eu tenho um temperamento que eu entendi que eu sou quem eu sou. Não adianta eu querer ser quem as pessoas querem que eu seja. Mas sempre foi fácil entender isso? Ou havia uma cobrança sua também para ser diferente? Não, nunca me Sempre cobrei. foi tranquilo. Eu sempre entendi a minha posição e nunca quis ser. Pelo contrário, a minha briga sempre foi essa. Eu não vou fazer algo que eu não me sinta à vontade e que eu não confio em fazer. Eu não tenho segurança em fazer. Então, eu não vou fazer algo mal feito só para agradar as pessoas, ou a igreja, a liderança. Então, assim, eu nunca deixei que isso entrasse no meu coração, nunca me entristeceu, porque eu sempre soube qual era a minha importância, entendeu? Que bacana, né, Cris? Ter essa verdade, essa clareza, né, desde sempre. Porque eu acredito que muitas mulheres que estão assistindo esse vídeo aqui viveram ou estão vivendo na sua vida nesse momento esse drama. Essa cobrança interna, né, de ser aquilo que as pessoas, ou que o meio, ou que a igreja cobra e exige, e que na verdade ela não é. Muitas vezes se comparando o seu jeito de ser, o seu temperamento com outras mulheres que talvez ela julgue ser melhor sucedida do que ela. Ai, queria tanto ser daquela forma, e vive um conflito muito grande, né? Que bacana poder ter essa clareza desde sempre e não viver encanada, né? Com essas cobranças, porque é muito ruim, não, né? E as pessoas cobravam muito mesmo, assim, né? Até hoje ainda, de vez em quando, as pessoas não se conformam. Por que você não dá palestra? Você tem tanto para dar? Eu falo, nossa, que legal, né? Você sabe mais que eu. Eu tenho. E mais do que Deus, que ele fez dessa forma, né? Então, assim, isso aqui é incrível. Eu sei da minha capacidade, eu sei do que eu faria bem feito. Como eu gosto de servir, por exemplo. Eu não tenho problema nenhum se vocês estivessem aqui perante as câmeras e eu estivesse ali do outro lado para servir vocês. Eu faria isso com muito prazer. E sem me diminuir, sem achar menos. Porque eu falo, tudo na vida, tem que ter alguém que faça e faça bem feito. Perfeito. Só isso já vale o seu like aí que tá assistindo. Cláudia, mas eu gostaria que você falasse do seu também, do seu temperamento. Ok, eu sou bastante influente, comunicativa, né? A sanguínea, né? E um perfil dominante também. Mas é algo que eu venho trabalhando, como você mesmo falou, não é algo que determina exatamente quem eu sou. O bacana é saber essas inclinações, saber que todas nós, né? Você que está aí assistindo esse vídeo, todas nós temos um pouquinho de cada um desses perfis dentro de nós. E o legal é você poder olhar para esse seu potinho, né? Ou vamos dizer uma gavetinha, uma caixinha com várias gavetas, e você a cada momento poder sacar ingredientes, né? Da mulher mais fleumática, mais sanguínea, mais colérica, e você ir encaixando à medida que os ambientes onde você está vai pedindo. Porque eu não posso, se eu sou, por exemplo, uma empresária, né? Dentro da minha empresa, eu preciso muito exercer o papel de liderança, de dominância. E ali vai exigir de mim um comportamento, uma fala, algumas coisas que talvez na minha casa, no tratamento com o meu marido, eu precise muito pelo contrário, colocar aquilo tudo na gaveta, porque ele tem um temperamento mais dominante, porque ele é o cabeça do lar, e algumas questões eu preciso deixar que ele tome a frente. Então, o grande lance, assim, né, o grande bacana de tudo isso são informações que nos trazem conhecimento de quem nós somos, nos ajuda a nos entender, a não cobrar de nós aquilo que nós não somos, né? E também a colocar um freio no outro. Quando vem querendo dizer, ditar, seja isso, seja aquilo, faça isso. Não, você é exatamente do jeito que você precisa ser, e o Pai te criou dessa forma para um propósito. Vocês concordam? E sem contar que, pensa bem, por exemplo, você está dizendo que você é sanguínea, Eu conheço o marido de vocês. E nenhum dos dois são sanguíneos. Não. Então, imagina, como que seria, né? Um Deus casamento é bom. com dois sanguíneos. É a mesma coisa eu e o Josué. O Josué é sanguíneo. Então, imagina se eu fosse do mesmo jeito que ele. A gente ia se chocar o tempo todo, porque é um temperamento forte que chega, é dominante, onde chega, ele já entra sem perceber, mudando as coisas e tal.
Então, se eu fosse igual, já ia brigar. E, no entanto, não. Eu relevo, eu deixo passar, né, muita coisa, lógico, não que eu seja uma morta-viva, né? Muita coisa eu sei que não dá para mudar e tem que ser daquela forma. Eu sei me colocar, eu sei minha posição tal de ser firme quando eu preciso, mas não no tempo todo, porque senão nós viver um pé de guerra. Você falou uma coisa muito interessante, pastora. Quando a gente fala da questão de se flexibilizar, hoje um dos maiores desafios que eu encontro dentro do setting terapêutico é pessoas que trazem sofrimento psíquico. De que maneira? Eu não aceito ser dessa forma ou aceitar o outro. Então, quando você diz, eu não vou ser uma morta, é ir para os extremos, né? Sim. E não é porque eu sou sanguínea que eu vou estar expansiva, querendo mudar tudo e todos. Então, nós temos que ter esse equilíbrio. E quando trabalhando com casais, dentro dos aconselhamentos, no set, eles trazem. E a maneira que a gente tem que justificar a mente deles para eles enxergarem de que forma aquele padrão é rígido e que foi construído. E flexibilizar é isso que dá a melodia. É quando cada um no seu temperamento, da sua forma, vai trazer o brilho. Eu creio que é isso que faz a gente estar aqui juntas. Por exemplo, eu amo conversar com a pastora Rose. Ela tem um tom de aconselhamento que ela fala de uma maneira que ela te leva para você mudar. Olha, ela fez um gesto aqui, eu vou precisar contar. Ela falou assim, na lata. E é justamente isso. Às vezes eu preciso de pessoas que falem dessa maneira. Então, se eu for com uma pessoa muito comedida, eu nem vou enxergar que eu preciso mudar. Mas quando ela chega na lata e me dá, então, Cris, é isso. Eu digo, uau! Até dói, gente. Mas depois o resultado é prazeroso. É porque eu vejo elas, às vezes, vocês, né? Fazendo aconselhamento, atendendo alguém. Às vezes me contam, né? Deu uma volta tão grande com toda essa intelectualidade, né? E eu não, eu já vou logo no ponto e... Não, você tá errada, você tem que mudar, porque senão seu marido vai embora. Olha... Então, aí é meio chocante, mas tem dado certo. Sim, eu acho importante isso, né? E eu também tenho esse perfil de falar exatamente o que tem que ser dito. Algumas mulheres chegam pra mim e a primeira coisa que eu falo, olha, eu não sou de mimimi. Não sou de dourar a pílula, nem de ficar colocando no colinho e fazendo carinho. Chegou perto, abriu a vida, então agora você vai ouvir, senta aqui. E eu acho que precisa ser assim. E é interessante que Deus traz mulheres certas, que estão ali aptas, com o ouvido pronto para ouvir a verdade nua e crua. Vai doer, vai gemer, a gente segura na mão, agora vai. Né? E despacha, porque tem que realmente ser assim, né? Tem algumas que sente assim muita dificuldade de entender, né? Mas aí depois vai indo com o tempo, isso também é temperamento, né? Tem mulheres que são mais, né? Mais sensíveis, né? Mais calmas, mais doces. Pode ensinar também com imaturidade, isso ou não? Não. Talvez. Não confia, é verdade? Talvez. Sim, Dependendo tem do um pouco, perfil, quando a Bela fala dessa questão da maturidade, se a pessoa não tiver um tom de maturidade, ela vê às vezes isso como uma forma de estar sendo violento com ela. E não é. Às vezes a pessoa não está preparada. Lembra quando você estava falando daquele assunto, pastora? Você disse assim, eu percebi, Cris, que a pessoa não está preparada. E eu achei muito maduro da sua parte, muito assertivo. Porque ela disse, ainda não está no período. Então, às vezes, a gente quer falar algo que a pessoa não está preparada. A questão da maturidade, eu acho que é assim, por exemplo, o que a Cris está querendo dizer é que eu estava atendendo uma pessoa, estou, né, ainda em processo de atendimento com uma pessoa e ela está assim, em frangalhos, né? Ela mesmo se vê mal e não quer melhorar, não acha a porta de saída desse emaranhado que ela entrou, né? E aí eu falei pra ela, olha, o que eu tenho pra te falar, eu prefiro não falar agora. Eu prefiro esperar você passar um tempo, amenizar essas suas dores, você tá tão ferida, né? Se eu for falar o que eu penso, eu vou te magoar mais do que vou te ajudar. Então, eu gostaria de esperar que você melhorasse e pra gente poder ter uma conversa quando você estiver melhor, que você falar, pastor, agora eu posso te ouvir. E ela concordou, entendeu? Então, assim, porque eu falei, tem coisa que não adianta eu ficar também o tempo todo repetindo a mesma coisa, e a pessoa não consegue
processar, Não né? consegue. Tem um tempo, né, Cris? Né? Tem. E ainda... Psicologicamente falando, tem um tempo para a pessoa processar, entender, internalizar e mudar comportamentos. E ainda né? pensar assim, quando a gente fala de relação conjugal, isso é muito importante. Às vezes o cônjuge não está preparado. E aí quando você tem um olhar mais violento, que a gente chama agressivo e passivo, são ambos extremos. A gente tem que ser assertivo. Então eu até falei, uau, pastora, você foi muito assertiva com a colocação. Porque ela teve uma empatia. Ela sabia o que a pessoa precisava ouvir, mas ela se coloca no lugar desse outro, dizendo, olha, ainda não há um preparo. Então é isso que eu vejo que é um dos maiores desafios para trabalhar com o equilíbrio dos temperamentos. Eu preciso usar de empatia. E empatia não cabe só para o sanguíneo, só para o melancólico, só para o... Não. Empatia cabe para todos. E um padrão. Jesus ensinou isso para a gente. E por que nós não estamos utilizando? Mas eu acho assim também, né? Nós temos que ter empatia, mas a partir do momento que a pessoa... Eu penso assim, né? A partir do momento que uma pessoa confiou em mim, ela veio até mim, abriu o coração, contou todo o drama dela, todo o problema dela. Eu acho que assim, eu seria injusta se eu ficar ali, poxa, que pena, ele fez isso com você, nossa, tadinha de você e tal. Porque é ação e reação. Esse homem fez alguma coisa para ela, porque ela deve ter também os motivos, né? Ter dado motivos, ter, sei lá, de repente, ofensa, não sei o que foi. Isso é a lei da física, né, pastora? Então, toda agora, ação corresponde a uma reação. Mas só que assim, eu não concordo que, nossa, eu tenho que ter empatia e ficar ali cultivando a dor dela. Não. Isso é muito Acho que bacana. precisa fazer a pessoa sair rápido dessa. Meu marido não errou sozinho. Isso é O bacana. que eu ser contribuí colocado. para o meu marido chegar nesse estágio? Porque assim, não vou dizer que todas as mulheres, né, que todos os maridos adultera ou sei lá, né, briga, bate, faz alguma coisa porque a mulher teve culpa. Não é isso, mas uma grande maioria faltou sabedoria, né? Existe responsabilidade de ambas as partes. Eu não gosto de usar a palavra culpa, né? Eu também não porque gosto. ninguém erra porque quer, né? Não é Isso. proposital, né? E então, assim, eu vejo que ambas as partes têm responsabilidade nisso. E quando a gente fala de empatia, isso é muito bacana que você colocou, bem relevante, principalmente para as pessoas que estão aqui assistindo pra gente. Porque quando a gente fala de empatia, muitas vezes a gente confunde com simpatia. E aí é que está o desafio. Quando você olhou para a dor daquela pessoa, você falou, imagina se eu for falar, você disse algo super empático, eu vou causar um dano maior. Sim. Então você esperou o momento para ouvir aquilo que é necessário. Vai ter E é um isso que resultado ao acontece. contrário, né? Isso. Então é esse o desafio da gente. E tem uma amiga que ela disse assim, Cris, é uma linha muito tênue quando fala de respeito e autoridade. Por quê? Porque a autoridade, às vezes, as pessoas confundem com autoritarismo. E é isso que, às vezes, é violento. Com as relações interpessoais. É no trabalho, é com filhos, é com o cônjuge, é com todos. Então, é um treino e que nós temos capacidade disso. E é isso que é gostoso. Eu queria só voltar aqui rapidamente o que a pastora Rose falou sobre essa fala da mulher, né? Quando chega, muitas vezes, o marido é culpado de tudo, né? Ele é o tirano da relação, da história, né? E a gente começa a ouvir, isso já traz um sinal pra gente, né? A gente está acostumado no aconselhamento e a gente sabe que toda moeda tem dois lados, né? Que toda ação corresponde a uma reação. Isso. E a gente começa a se perguntar o que será que essa mulher fez para levar este homem a agir e a se comportar dessa forma. E aí a gente volta aqui ao assunto dos perfis, né, comportamentais, muitas vezes por não compreender, né, o temperamento, né, do outro, o perfil do outro, ela coloca ali algumas falas, algum tom de voz, às vezes um gestual que ao invés de apaziguar, né, de falar aquela palavra branda que desvia o furor, ela atiça ainda mais, né? Apaga o fogo com a gasolina. Apaga o fogo com a gasolina, não tem como, né? E às vezes a gente vê homens, por exemplo, que é tranquilo, ele não leva nada mal. Às vezes eu vejo mulher falando tão assim, com um tom de voz tão ríspido com o marido, que eu falo, meu Deus, se eu desse uma resposta dessa pro meu marido, tava feita a confusão. E o cara nem aí, ele não reage, porque pra ele aquilo, o temperamento dele, ele não Não atinge ele, né?
e outros não, né? O casamento tem mais chance de dar certo quando o homem tem um perfil dominante e a mulher não, ou vice-versa? Não existe isso. Não. É o equilíbrio mesmo que tem que É buscar. equilíbrio. Se o marido ele tem um temperamento mais tranquilo, significa que ele é um homem banana? Não, claro que não. Eu acho assim que é saber conciliar esses dois temperamentos. Porque quando o homem é mais tranquilo e a mulher é um pouco mais sanguínea, vamos pôr assim, ela tem que entender que vai ter coisas que ela vai ter que decidir, ela que vai ter que tomar atitude. Às vezes eu vejo, tem mulher que fala assim, eu pergunto pra ele o que ele quer comer, se a gente vai num restaurante, qual a comida que ele quer, qual restaurante. Ele fica, escolhe você. Então, assim, minha filha, não sofra, escolha. Porque pra ele isso não vai mudar, entendeu? Agora, tem maridos que não, que ele vai dar a opinião dele, ele quer que prevaleça a dele, aí você vai ter que ter um trabalhozinho aí pra mudar quando você quer algo diferente. Mas eu acho assim, as mulheres que têm um marido mais tranquilo, mais calmo, pô, esse cara trabalha, ele traz sustento pra casa, ele é amoroso, ele é um bom pai, tal. Agora, ele não é aquele cara que chega e dá ordem e tal. Mas paciência, tenta conciliar isso daí e pega o lado bom dele, e esse lado que você acha que não é tão assim, tão forte. E se ele não se sente menosprezado, se ele não se sente menos por você tomar certas atitudes, eu não vejo mal nenhum. Eu acho importante também a gente falar o seguinte, tem mulheres aqui nos assistindo que às vezes acham que o problema é só na casa dela, né? Que o marido dela que é assim ou que é assado, né? Mas não se enganem, viu? Cada uma aqui tem um perfil de marido diferente, você tem o seu aí na sua casa e assim, temos todos pontos de melhoria. Tanto os maridos quanto as esposas, todos temos pontos a melhorar, a crescer, a evoluir e é importante você saber o que fazer com isso, respeitar as diferenças e mais do que respeitar, ou tanto quanto respeitar, saber tirar proveito. Sem contar, né, Glaucia, que você falando isso, mas qual foi a pessoa que você escolheu? Foi uma escolha que você fez. Geralmente é muito comum a gente dizer que a pessoa busca no outro aquilo que ela não vê nela. Eu ouvi o Douglas uma vez, o Douglas, meu filho, né, pra quem não sabe, do Jesus Cop, ministrando que o que você achou de mais interessante no teu marido, aquilo que você escolheu ele, porque, vamos supor, Josué, sanguíneo, chega, decide e tal, né? Aquilo pra mim, nossa, que cara, né? Meu Deus, ele, né? Eu não vou precisar me preocupar com nada, ele é o cara. Hoje eu falo, meu Deus, ele não me deixa escolher nada. Você entendeu? Não é o caso, né? Mas assim, A razão que fez você casar é a razão que vai fazer você querer se divorciar. Isso, então assim, hoje Nossa. é a razão, verdade, aquilo que você, vamos supor, tem mulher que, poxa, o meu namorado, ele é muito engraçado, nossa, é muito legal estar do lado dele, é muito divertido, legal. Aí casa, aí ela quer falar sério e o cara só brinca, aquilo quase mata ela de raiva, tal, então aquilo que ela, aquela qualidade que ela escolheu ele por ela, agora é a que quase está levando eles ao divórcio, entendeu? É preciso muita sabedoria, muito equilíbrio. Esse assunto, né, perfil comportamental, é um assunto muito profundo, né? Longe aqui, nós passamos longe daquilo que é a definição de cada um desses perfis, mas eu quero incentivar você, mulher que está aqui assistindo esse vídeo, a procurar uma literatura. A gente vai deixar aqui nos comentários aqui uma dica de leitura para você. Procure vídeos sobre esse assunto, se aprofunde nesse assunto, para que você consiga ser uma esposa melhor, uma mãe melhor e desenvolver relacionamentos saudáveis aonde quer que você vá. Você que não está inscrita no canal ainda, não se esqueça de fazer isso agora, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, aquilo que foi bom para você, se fez sentido para você, é muito importante pra gente aqui do canal, do Entre Elas, saber o que você está achando, se está fazendo sentido, se está sendo bom para você os assuntos que estão sendo comentados aqui. Indique também para uma amiga sua. Até o próximo vídeo.